Trabalho de Introdução à Ciência Jurídica. O conceito de justiça. Olá, tudo bem? Já parou para pensar no que é justiça? Será que é só o que acontece no tribunal? Vamos embarcar numa viagem para entender esse conceito que vai muito além. Para começar, existem tipos de justiças. Em primeiro temos a justiça na filosofia. Na filosofia, a justiça é uma virtude, uma busca pelo que é certo e moral. Três pensadores diziam que justiça é. Platão dizia que justiça é cada parte da alma e da sociedade fazendo sua função. Já Aristóteles separava justiça distributiva e corretiva. Distributiva é para distribuir com justiça o que é bom. Corretiva é para corrigir com justiça o que deu errado. Muito depois vieram Kant e Rawls com novas ideias sobre moral e equidade. Em segundo temos a justiça na sociologia. Na sociologia, a justiça é vista como esforço para equilibrar a distribuição de recursos, direitos e deveres. Analisa-se como a sociedade organiza oportunidades e trata desigualdades. Instrumento para a construção de uma sociedade mais justa, sustentável e inclusiva, especialmente em contextos de desigualdade estrutural. Em terceiro temos a justiça nas leis e no judiciário. Justiça jurídica. A justiça jurídica acontece nos tribunais. É quando a lei entra em ação. Mas atenção! Justiça e legalidade não são a mesma coisa. Uma lei pode ser legal, mas não necessariamente justa. Exemplo: escravidão. Justiça no direito, busca harmonia entre a legalidade e a moralidade. Em quarto temos justiça moral e ética, o que é certo ou errado. A justiça também tem tudo a ver com ética e moral. Cada sociedade, e até cada pessoa, pode ter uma visão diferente do que é justo. E aí entra o dilema: o que é legal pode ser imoral? Kelsen diz que a lei ainda é injusta. É válida quando está vigente. Já Santo Tomás de Aquino defendeu a ideia que o direito natural deve sobrepor-se ao direito positivo, quando este for moral ou injusto. E Martin Luther King, posteriormente completou-a. Fala de Santo Tomás de Aquino com: uma lei injusta não é lei. Em quinto temos a justiça social, igualdade para todos. Justiça social é lutar por igualdade real, especialmente para os grupos historicamente marginalizados, como a população negra no Brasil. Ações afirmativas, como cotas e leis antirracistas, são passos nessa direção. Como exemplos temos o direito do voto, matrículas em universidades e os direitos de trabalhos. Em sexto temos a justiça, universal ou cultural. A justiça pode seguir regras universais, como os direitos humanos, mas também precisa respeitar a cultura e a história de cada povo. É aí que entra o debate: uma única justiça serve para todos? Mas enfim, por que isso é importante hoje? Hoje, discutir justiça é mais urgente do que nunca. Do racismo à desigualdade, das mudanças climáticas aos direitos humanos, tudo passa por ela. Então, justiça é um só conceito? Nem sempre. Mas pensar sobre ela é um exercício essencial para melhorar a sociedade. Mas o conceito de justiça é complexo, multifacetado e fundamental para a vida em sociedade. Ele perpassa a moral, a filosofia, o direito, a política e a cultura. Sua compreensão exige uma análise crítica das desigualdades, das normas jurídicas e dos valores sociais, sempre em busca de um mundo mais igualitário, ético e sustentável. Vamos falar agora um pouco sobre os desafios do sistema judiciário no Brasil. Apesar de sua estrutura robusta, o judiciário brasileiro enfrenta inúmeros desafios. A morosidade dos processos, o excesso de recursos e a desigualdade de acesso à justiça ainda comprometem a agilidade e a efetividade do sistema. Além disso, casos de grande repercussão exigem dos magistrados resistência emocional e equilíbrio diante da pressão da opinião pública. Casos emblemáticos que ajudam-nos a ilustrar a força e as fragilidades do judiciário são a Operação Lava Jato no Brasil, o caso Roe v. Wade nos Estados Unidos e o caso Dreyfus na França.
A tecnologia começa a transformar o modo de como a justiça é feita. Audiências virtuais, processos eletrônicos e a inteligência artificial são ferramentas que buscam eficiência. Mas essas inovações também levantam questões éticas. Até onde a máquina pode substituir a sensibilidade humana de um juiz? Reformas são debatidas. Uma delas é a ampliação dos juízes leigos para tornar o sistema mais ágil e acessível. Mas será que todos os países funcionam da mesma forma? Nos Estados Unidos, o sistema é baseado em common law, ou seja, precedentes judiciais. O júri é presença constante, até mesmo em casos cíveis. Já na França, embora também adote o modelo codificado como no Brasil, o judiciário é fortemente centralizado e separado entre justiça administrativa e ordinária. Concluímos então que a justiça não é apenas o que está escrito nos códigos, é também aquilo que se constrói na prática, todos os dias, nos fóruns, nas decisões e na vida dos cidadãos. O sistema judiciário brasileiro tem suas falhas, mas também carrega a esperança de que o direito seja de fato para todos. E essa construção não depende apenas de leis, mas do compromisso coletivo com a equidade. Olá, gente. Meu nome é Renata Amaral Homem. Sou advogada desde 2022. Atualmente foco na área de família. Iniciei a advocacia voltada mais para o público feminino dentro da área de família. Mas venho migrando e me adaptando de acordo com as necessidades e o mercado. É uma pergunta frustrante a resposta que eu vou dar para vocês. Então, na verdade, embora exista o protocolo de julgamento de gênero manifestado pelo CNJ, que obriga todo o judiciário a fazer o julgamento, sim, visando essa paridade de gênero, a gente encontra ainda, na maioria dos processos, essa disparidade e essa falta, de fato, de relevância com historicamente que a sociedade desenvolveu como papel para a mulher. Então, na verdade, é todo o arcabouço jurídico nosso, eu vi você questionando a respeito de recursos, que embora eu acho fundamental para a gente ter esse contraditório, existem certas demandas no judiciário que, embora existam entendimentos já pacificados, como por exemplo a justiça gratuita, muitas vezes termina por a gente ter que judicializar um recurso por falta de comprometimento mesmo, de análise de documento e do volume de processos que o judiciário lida. Então, é uma morosidade devido ao número de processos que, de fato, o acesso à justiça hoje ele é mais permitido, e também o número reduzido de juízes, e para analisar esses processos todos. Olá, cumprimento todos vocês e todas vocês. Meu nome é Maria Flávia Cardoso Máximo, sou advogada, 96280, o número da minha OAB. Leciono na Dom Helder Câmara, Ética Profissional e Oratória e Comunicação há 17 anos. Oratória e Comunicação agora são nesse primeiro período, é a primeira vez, muita honra estar com vocês. Também sou presidente da Comissão de Admissibilidade do Tribunal de Ética e Disciplina, terceira vice-presidente do Tribunal de Ética e Disciplina, diretora da OAB de Assuntos Cooperativos, e fui convidada com muito carinho para ser cônsul honorário da Eslovênia. Então, por isso que vocês estão vendo aqui, a bandeirinha da Eslovênia, que é uma graça que eu amo de paixão, então com um amor muito grande pelo povo da Eslovênia. Sem dúvida o caso que vai a julgamento daqui a pouco, sem dúvida alguma é ele, porque é uma situação de uma mãe que perdeu um filho há 25 anos atrás e até hoje, infelizmente, a gente não conseguiu dar a ela a efetiva justiça. Em 2019, ela teve direito, então, ao reconhecimento da indenização por danos morais e danos materiais. Conseguimos, através de uma execução, um patrimônio a ela por uma carta de adjudicação. Porém, desde 2019, ainda que se tenha essa carta de adjudicação,
identificação, até hoje, 2025, ela não recebe um tostão por esse patrimônio. É uma mãe que me liga todos os dias, chorando, desesperada. Hoje ela já se encontra com 78 anos de idade e na iminência aí de ter uma situação onde ela falece e o direito vai embora, né? O dinheiro nem tem, mesmo, mas onde o direito dela vai embora e perece. E é uma questão que para mim mexe muito, porque ela perdeu o único filho há 25 anos atrás. Ao longo desses 25 anos ela perdeu o marido de tristeza por cirrose e hoje ela vive sozinha. Então quem a ajuda e quem é parceiro dela nessa vida sou eu mesma, advogada, que é com quem ela tem que contar. Infelizmente isso me deixa muito triste. É o caso mais desafiador que eu tenho, sem dúvida. Sim, para meu ver, sim, em que pese se ter o princípio do contraditório e o número de recursos dar uma segurança jurídica, né, àqueles que não têm uma decisão de fato efetiva e justa, né, a gente sabe, quem julga são seres humanos também, então são passíveis de erros. Então, em que pese a gente ter ali um contraditório e facilitar e ajudar muito o número de recursos, por um outro lado, quando mal usado ou usado de forma não uma má fé processual, que a gente fala, ele dá a chance sim de protelar um direito e um recebimento de algo que seria importante à vítima, né, a situação, a vítima do sistema, a vítima de um poder judiciário, de uma legislação, não um poder judiciário, mas de uma legislação e uma sociedade injusta. Olá, meu nome é Yuri, eu sou formado na Dom Helder também. Eu atualmente trabalho com Cível e Direito de Família, né? E irei responder as perguntas aqui do pessoal. Olha, eu acho que a tecnologia e o judiciário combinam muito, assim, né? Até porque eu já formei numa era no qual a gente mexe majoritariamente com processos eletrônicos e quando eu tenho que mexer com o processo físico atualmente, né? Eu tenho um choque, assim, porque as circunstâncias são completamente diferentes. E isso facilita demais, né? O advogado, né? Tanto o trâmite processual, né? Nas varas e nas câmeras do tribunal, né? Mas também, principalmente, né? A vida do advogado, porque a gente consegue acessar a qualquer momento o processo, né? E essa evolução do processo, né? O modo como se estabelece a tecnologia dentro do processo vem acarretando melhorias e que traz uma celeridade maior. Entretanto, há alguns empecilhos, né? Como, por exemplo, o uso de provas digitais, né? E como isso impacta diretamente, né, o andamento de um processo e como isso se realmente vale como uma prova válida e outras questões relacionadas a isso. Mas no que tange o judiciário como um todo, a tecnologia é muito bem-vinda, né? Justamente por conta do volume e pela celeridade processual que ele nos traz. Olha, é um tema novo, né? Inteligência artificial vem sendo usado aí à torta direita, né? Atualmente, eu não faço uso contínuo de inteligência artificial no meu trabalho, assim, né? Eu conheço advogados que fazem, né, e tudo mais, mas eu, particularmente, eu não uso de uma forma contínua, assim, né? Até porque eu acredito que a gente, como, né, eu vou falar como advogado, eu acredito que a gente não pode delegar algo nosso, né? Porque a gente pode até usar a inteligência artificial como uma ferramenta, né? Mas não pode usar ela como o meio final, né? O trabalho final do que a gente for fazer. Então, eu acho justo, válido, né? Existem formas, né, de se explorar ela como uma ferramenta mesmo, mas vê-la como uma muleta, né, no que vai te substituir mesmo a sua capacidade intelectual, né, eu acho um tiro no pé até mesmo, né, dos advogados ou até mesmo do judiciário de usar ela dessa forma. Mas utilizando como uma ferramenta eu acho justo, eu acho bacana. Meu nome é Matheus Fernandes Dutra, sou advogado criminalista, advogo mais ou menos uns 12 anos nesta área, e é isso. Pessoal, o advogado criminalista ele enfrenta muito preconceito, né? Que às vezes o advogado criminalista ele é confundido com o próprio cliente.
Tem, então muitas das vezes o cara chega para mim e fala assim: não, doutor, mas você é advogado de porta de cadeia, né? Não sei se já ouviram muito isso. O que acontece com o criminalista? Ele é confundido com a atividade do próprio cliente, né? Mas o advogado, o criminalista, ele não está ali para isso. Ele não está ali para passar a mão na cabeça do cliente e falar assim: nossa, que legal, que crime bacana que você cometeu. Não. Ele está ali para defender os direitos daquela pessoa. Então, o advogado criminalista, o iniciante, até o advogado um pouco mais, com uma maior experiência, ele acaba enfrentando esse tipo de situação muitas das vezes. Pessoal, vou dar um exemplo aqui para vocês. Muitas das vezes vocês devem ver muito isso, caso de tribunal do júri, né? Então, o tribunal do júri, a pessoa ela é julgada, como vocês sabem, pelos pares da sociedade, ou seja, ela é julgada por outras pessoas iguais a ela. Então, muitas das vezes, essas pessoas, pela mídia, elas acabam tendo contato, por exemplo, com uma reportagem anterior àquele fato. Elas acabam ali passando por diversos anos ouvindo sobre aquele fato e quando estão no julgamento, infelizmente, isso acaba influenciando os jurados na decisão deles. Então, a mídia, muitas das vezes, acaba sim influenciando julgamentos. Cabe ao advogado, dentro do tribunal do plenário do júri, saber utilizar disso para fazer a melhor defesa para o cliente dele. Aqui em Belo Horizonte, um artista plástico morreu sem receber a indenização pelo tempo que passou injustamente na prisão. O caso só foi esclarecido depois que o homem já havia cumprido 17 anos da condenação em regime fechado. O drama de Eugênio Fiuza de Queiroz começou em agosto de 1995. Ele conversava com a namorada em uma praça da capital mineira quando foi apontado por uma mulher como autor de um estupro. Levado para a delegacia, o homem de 49 anos teria sido reconhecido por outras vítimas. Fiuza foi sentenciado a 37 anos de prisão em 5 processos. Só que mesmo com ele detido em uma penitenciária de segurança máxima, casos de estupro com características parecidas continuavam a ser registrados. Eugênio foi violentado e humilhado no presídio. Eugênio Fiuza foi confundido com o maníaco do Anchieta, um ex-bancário com características físicas muito parecidas. O caso só começou a ser esclarecido depois que o homem que era inocente já tinha cumprido quase metade da pena. Pedro Meyer Ferreira Guimarães, de 56 anos, foi reconhecido em 2012 por uma jovem violentada por ele 15 anos antes na capital mineira. Acusado de estuprar 16 mulheres na década de 90, o verdadeiro maníaco foi condenado em 2013 por apenas um caso, porque a maioria dos crimes prescreveu. Já o homem que foi preso por engano morreu no final do ano passado, vítima de doenças contraídas no presídio. Por decisão da justiça, Eugênio Fiuza teria direito a receber R$2 milhões de indenização. Comprovada a sua inocência, ele sequer viu a cor desse dinheiro, porque o método que se faz para poder postergar, protelar o pagamento é tão grande que ele nos deixou sem que visse, sem que pudesse aproveitar um pouco daquele dinheiro que, de longe, nunca, jamais seria suficiente para pagar, para retribuir a ele o mal que o Estado lhe causou. Boa tarde aos caríssimos alunos da Helder Câmara, Faculdade de Direito. É sempre um prazer poder me direcionar aos senhores, é uma alegria muito grande. Bem, eu sou Wilson Alac, sou defensor público, atualmente lotado na 2ª Auditoria Militar do Estado de Minas Gerais, mas já atuei vários anos nas varas criminais dessa comarca e desse estado. Pois bem, eu vim falar para os senhores um pouco do caso Eugênio Fiuza. São 34 anos que eu tenho de formado, que eu lido principalmente na área criminal, e esse caso de Eugênio Fiuza é um dos maiores absurdos jurídicos que eu já presenciei toda essa minha vida no exercício do direito. É um caso que foi reconhecido a posterior à inocência, e o que me revolta não é o fato de ele ter sido preso esse tempo todo, não, isso é muito revoltante sim, mas o fato de ele ter sido investigado com pouca cautela. O processo chegou nesse ponto dele ter uma condenação de 37 anos sem pouca apuração, com pouca cautela por parte da justiça. Talvez por se tratar de uma pessoa menos abastada. Mas enfim, o Eugênio Fiuza era um artista plástico, uma pessoa bem aparentada, apessoada, tinha suas namoradas, sua vida pessoal, tinha um filho, neném, criança, e ele, certo dia, numa praça aqui de Belo Horizonte, foi reconhecido por uma pessoa que havia sido vítima de um delito horrendo, delito de estupro. Essa pessoa chamou por um parente seu, que era policial civil, e esse policial conduziu o Eugênio para uma delegacia, onde começaram a interrogá-lo.
ele desde o início negava qualquer participação no delito dessa natureza. Ele negava e não foi dado crédito no momento algum em suas palavras. E lá nessas apurações, outras 5 vítimas o reconheceram como o algoz. O fato é que no final ele tinha 9 processos de estupro, 9 processos contra si do crime de estupro e não tinha como apresentar defesas. E a apuração não foi feita a contento. Somente foi levado a efeito as palavras das vítimas. Não foi feito o exame de sangue, não tínhamos o DNA na época, mas tinha o exame de sangue que poderia verificar a compatibilização do material genético, nada disso foi feito. Pois bem, desses 9 delitos, ele foi condenado em 5 deles, outros não, porque aconteceram inclusive no momento que ele já estava preso. Não teria como ser o autor dos fatos no momento que encontrava-se preso. Mas esses 5 delitos, ele recebeu uma condenação de 37 anos e chegou a cumprir 18 anos, sendo 17 no regime fechado e 1 ano no regime semiaberto. Pois bem, isso aconteceu em 95, no ano de 1995, e somente em 2012 que vieram a suspeitar, a cogitar a inocência do Eugênio Fiuza. Foi quando o verdadeiro algoz foi preso por crimes na região onde ele atuava, com o mesmo modus operandi, e uma vítima também o reconheceu, esse verdadeiro algoz. Neste momento começaram a levantar a questão, será que o Eugênio falou a verdade o tempo inteiro? Foi quando várias vítimas pediram para poder fazer novo reconhecimento e mudaram nas suas declarações, reconhecendo a inocência de Eugênio. A defensoria então foi acionada, ela não estava no processo desde o início, tinha advogado constituído, mas a Defensoria dos Direitos Humanos foi acionada porque isso aportou lá com muita solidariedade, todo mundo com muita pena do Eugênio, uma pessoa que tinha estado no cárcere durante esse tempo todo, onde sofreu todo tipo de retaliação, todo tipo de privação, onde ele chegou a tentar seu autoextermínio. E a Defensoria, vendo aquilo, capitaneou essa causa e a gente conseguiu fazer revisões criminais e anular essas condenações. Acontece que ele já tinha cumprido 17 anos de pena, já tinha sofrido essas privações, sofrido violência física, sexual, já havia contraído doenças. Mas imediatamente ele foi solto, os processos foram julgados procedentes, anuladas as condenações, e ele recebeu do Estado, naquele primeiro momento, tão somente 5 salários mínimos por mês para se manter. E olha, esses salários mínimos foram contestados pelo próprio Estado. O Estado, através da advocacia do Estado, contestou abaixar esse valor para um salário mínimo, depois a Defensoria de novo conseguiu elevá-lo para 5 salários mínimos, e o valor final da reparação civil, e a família dele não recebeu até hoje. Havia sido condenada por 3 anos, e ele veio a óbito no ano passado, sem receber, e quem acabou deverá herdar esse valor é o filho, que ele sequer viu crescer. O filho que cresceu tendo o pai, a imagem do pai como de uma pessoa à margem da lei, como de um criminoso, de um crime tão perverso que é o crime de estupro. Esse filho sequer acompanhou a vida do pai. O Eugênio também, por sua vez, preso, não pôde ver o crescimento do filho, assim como não pôde prestar a última homenagem à sua mãe, pai e amigos que morreram durante esse período que ele esteve preso. Pois bem, ainda que fosse reparado esse valor, eu questiono aos senhores, qual o valor de 17 anos da vida de uma pessoa jovem? Quanto que isso vale monetariamente? É possível dar um preço a isso? Então é por isso que eu acho interessantíssimo essas questões que são levadas principalmente para a escola, para a academia de direito, para que a gente possa aprimorar cada vez mais nosso sistema jurídico, para que esse tipo de injustiça seja evitado e quem sabe um dia ser extirpado, Imagina um dia sem injustiças, que todos aqueles que estivessem presos realmente fossem os verdadeiros autores dos fatos. Pois bem, é isso que eu tinha a dizer preliminarmente para os senhores e agora estou a posto para responder as perguntas que me serão feitas. Muito obrigado. Quais erros cometidos pelas autoridades na condenação? O que eu reputo de mais importante, os erros mais importantes para mim, são exatamente não obedecer o que está estatuído na nossa lei penal. O artigo 226, por exemplo, é um artigo que traz a forma e como deve se proceder um reconhecimento de pessoas. E isso pouquíssimas vezes ou quase nunca é obedecido.
se a gente seguisse os trâmites que estão no processo de reconhecimento, de esgotar todas as provas possíveis, mas não, as investigações são feitas com muita rapidez, com muita vontade de se encerrar os casos, talvez pelo volume, talvez pela precariedade das nossas ferramentas, mas acaba que traz prejuízo, né, essa apuração mal feita e essa não obediência aos nossos ritos e ditames processuais. Então eu entendo que esses são, sem dúvida, os maiores equívocos. A exemplo, hoje nós temos aí um assunto em voga, que é a quebra da cadeia de custódia, né? Assunto que foi trazido pela lei anticrime, e a gente vê quase sempre essa cadeia de custódia sendo quebrada e quase nunca sendo reconhecida essa quebra da cadeia de custódia, o que leva a inúmeras injustiças. Quais são as principais falhas das leis brasileiras que permitem ocorrer esses casos de injustiça? Já existem caminhos para evitar novos casos de injustiça? As leis, elas estão a todo momento, né? O direito por si só, ele está em constante modificação, mutação, porque muda muito, né? As leis, ela, como eu acabei de citar, a lei anticrime veio trazer um assunto que é muito importante para isso, que é a questão da cadeia de custódia, a quebra da cadeia de custódia. A lei processual, o 226 do CPP, do Código de Processo Penal, traz instrumentos, ferramentas que, se fossem obedecidas, também nos forneceriam elementos para poder diminuir muito esses reconhecimentos equivocados. Temos também a possibilidade das perícias, né, exames periciais. Hoje nós temos aí até as perícias, né, temos a genética, né, como é que se fala? Falei agora há pouco. Nós temos um banco de dados genéticos de pessoas que praticam determinados tipos de delitos. E esse banco de dados genéticos também é muito importante para aferir a autoria delitiva, né? Eu acho que a nossa lei, ela tenta acompanhar, ela anda bem. Mas os aplicadores às vezes falham muito na sua interpretação e até mesmo aplicação. Como o sistema reage ou deveria reagir quando um erro judicial é comprovado? Como eu disse a Lures também, né, o sistema ele deveria, assim que fosse constatado esse erro, tentar amenizar. Né? Eu entendo que 17 anos de uma pessoa jovem não tem como pagar, mas amenizar a situação. Né? O Eugênio, por exemplo, que é o caso que a gente está contando aqui, noticiando, ele, quando saiu do presídio, ele não tinha condições de ficar em Belo Horizonte, uma cidade que só trazia memórias ruins para ele. E ele queria morar para a cidade litorânea. O Estado, a duras, né, com muita dificuldade, passou a pagar ele 5 salários mínimos, as minhas retirou, o próprio Estado retirou isso através de ações judiciais, né, e a gente teve que brigar muito para ele conseguisse o mínimo, que eram 5 salários mínimos para ele poder viver em outra cidade. E a reparação total pelo dano moral, dano existencial, tudo isso não foi pago até hoje. Então acho que o mínimo que o Estado poderia fazer é diminuir esse sofrimento através de um conforto, dar um conforto maior para esse cidadão. Né? A desculpa é pouco. Né? O governador Zema foi a público pedir desculpa, o governador muito bem intencionado, eu acho que o que cabia é isso, mas o sistema em si dificulta muito essas indenizações. Como a prisão injusta afetou a saúde física e mental, esses impactos psicológicos são considerados? São considerados para indenização e são irreparáveis, ao meu ver. Na saúde física, uma pessoa que sofre todo tipo de retaliação dentro do presídio, né, violência, estupro do seu corpo, bem como violência moral, violência física, é uma pessoa que chega ao ponto de tentar o autoextermínio, aí vocês imaginem como ele está deteriorado mentalmente. Né? Fora isso, o Eugênio mesmo tem notícias que ele contraiu doenças, né, parece que hepatite B, estando preso. Isso aí não se sabe ao certo se foi a causa de sua morte, não sei se foi a hepatite B, mas com certeza contribuiu muito para a sua precariedade física, a sua saúde física e mental, com certeza. O doutor acredita que há resistência por parte dos órgãos governamentais em reconhecer e reparar os erros cometidos? A resistência, não reparar os erros, mas a resistência do Estado, ela existe tudo aquilo que ele tem que pagar. Seja um reconhecimento de uma aposentadoria tardia,
qualquer reparação, isso aí faz parte, até, a meu ver, da cartilha do Estado. O Estado não paga sem ter ação judicial, sem recorrer várias vezes, sem usar todos os tipos de recursos possíveis, ainda que seja para retardar o início desse pagamento. Então, é uma cartilha, é uma praxe, tudo isso custa muito caro e a gente sabe que o Estado brasileiro se endividado e atrás de acertar suas contas. Então, eu acho que até faz parte da cartilha do Estado não pagar imediatamente, e sim usar os recursos possíveis. Quanto ao preconceito relacionado à aparência, origem e condição social influenciou na investigação de Eugênio Fiuza? Eu digo assim, no Brasil a gente, isso é claro, né? É mais que notório, percebe que a pessoa de aparência, tem até estatística nesse sentido, né? Pessoa que não tem boa aparência, pessoa de cor, ela sofre preconceito também nessa seara. Não era o caso do Eugênio, que era um cara bem apessoado, mas o lado social sim. Né? Se fosse uma pessoa abastada, uma pessoa com condições financeiras melhores, certamente ele teria condições de buscar um patrocínio ali, de tentar, até de per si, né, produzir provas que seriam melhor avaliadas, seriam melhor, trariam para ele uma margem maior de defesa, que não foi feito na época. Então, assim, a gente sabe, entende que não sou totalmente a favor daquele ditado que diz que no Brasil a justiça é como serpente, só pica os pés descalços. Não na totalidade, né? Nós temos aí a Defensoria Pública que tenta trazer uma defesa efetiva, uma defesa de qualidade a todas as pessoas descalças, né? Todos os descamisados. Mas temos também, por isso, certeza de que essas pessoas, às vezes, ficam à margem, são julgadas não pelo que fizeram, mas pelo que representam para a sociedade. Bom dia, Sara, Betânia. Bom dia. É uma alegria receber vocês aqui no escritório. Numa próxima oportunidade, aí eu vou receber vocês lá na sede da comissão na Rua Jajares, mas para ser mais ágil, nós preferimos fazer no escritório mesmo. Vocês estão aqui querendo que eu fale um pouco sobre os direitos humanos na perspectiva que eu tenho trabalhado, que eu era estudante. Assim, o que são os direitos humanos? Quando eu comecei, católico, religioso, né? Eu, estudante ainda, fui fazer um estágio na Comissão Pastoral de Direitos Humanitários da Cidade de Belo Horizonte, e lá fui aprendendo, né, que a perspectiva dos direitos humanos no que se constrói em nível mundial, com conferências, com promoções da Organização das Nações Unidas, ela é bastante ampla, né, porque vai trabalhar a defesa dos seres humanos em todos os aspectos em que ele possa estar sofrendo algum tipo de violação. Hoje está muito forte aí a discussão da questão da Palestina, no caso dos ataques de Israel, principalmente na faixa de Gaza, e o problema dos refugiados no mundo inteiro. Você encontra situações de pessoas refugiadas que estão tendo que largar os seus locais de existência para poder ficar precariamente em outros locais, uns por causa de guerras, outros por causa de fome, outros por causa de problemas climáticos. Então, o leque, as possibilidades de direitos humanos são muito amplas. No Brasil, em particular, eu entendo que o procedimento da ditadura, que aconteceu a partir de 1964, ela deu um contorno diferenciado para os direitos humanos e obrigou a que aqueles que atuam nesse campo dos direitos humanos tivessem um foco bastante importante com relação à segurança pública e à atuação do Estado como sendo um agente violador de direitos humanos. Então você tem, e mais recentemente isso ficou muito claro e sensibilizou muita gente naquele filme, o filme que ganhou isso, Ainda Estou Aqui, mostrou claramente essa situação onde o Estado
de modo sistemático, durante todo o período da ditadura, violou direitos das pessoas. E aí, após a ditadura, né, muitas organizações de direitos humanos se alinharam no confronto das questões de segurança pública, porque o aparelho do Estado, para a área criminal, ficou viciado pelas práticas de tortura, e isso levou a uma distorção do sistema, e que agora, gradualmente, depois da Constituição, mas ainda muito lentamente, vem sendo corrigido. Qual que é o seu nome? Presley Fabiano, meu MASP é 10.791.150. Sou policial penal há 24 anos, eu acho. 24 anos? Você já viu de tudo, então? Vi bastante coisa. Bastante. Vi preso ser liberto, vi preso morrer, perdi a conta de quantas audiências eu assisti, perdi a conta de quantas escoltas, intervenções, rebeliões. Eu fiz parte do primeiro time tático que foi criado no sistema prisional. Eu tive uma oportunidade de construir esse time especializado. E é isso. Então, muita coisa durante esses 23 anos. Bastante coisa. Acaba moldando a gente, né? Então, bora lá. A primeira pergunta que eu queria fazer pra você seria, tipo assim, em mais de 2 décadas de trabalho, o senhor já chegou a presenciar alguma situação de prisão injusta ou pena desproporcional? Várias. O senhor pode nos contar um exemplo deles? Eu não vou te lembrar exatamente o nome do preso, mas eu acho que você, assim, né, talvez você não, você seja muito nova, mas alguém vai lembrar desse caso. Teve um rapaz, ele trabalhava na lavoura e prenderam ele, confundindo ele que ele tinha matado um taxista. Esse cara, ele ficou preso 25 anos. 25 anos? 25 anos. Mas ele cumpriu a pena ou comprovou ele cumpriu, inclusive as progressões de pena, ele cumpriu e saiu, isso deu na televisão. Então. Mas nunca chegou a comprovar a inocência dele? Ele realmente comprovou? Comprovou. E tanto é que a progressão de pena dele ocorreu e durante esse processo, interessante que o advogado nunca desistiu dele. Nunca desistiu dele, a inocência dele, sabe? A importância, né, de ter alguém que confia em você. O advogado, ele a todo momento esteve com ele, então nunca abandonou esse cara. E ele muito disciplinado, sabe? Porque uma coisa que a gente conhece, a maioria dos policiais conhece, e os mais antigos, né? A gente pede para ver a mão do preso. Então, normalmente, a mão de um trabalhador, ela é cheia de calo. Calejada, né? É uma mão forte, sabe? É uma mão grossa, áspera, é uma mão sofrida. E era o caso desse cara. Então você sabia já que ele... A gente não sabia, né? Mas a gente via pela disciplina do cara. Às vezes a gente conversava com ele, eu tive a oportunidade de conversar com ele várias vezes, ele contou a história dele várias vezes pra gente, repetidamente. Sem nenhuma alteração? Sem nenhuma alteração, era sempre a mesma história, sabe? E acabou que no final ele realmente conseguiu a liberdade, ele era realmente inocente. A justiça demorou, mas veio. Mas aconteceu. O Poder Judiciário é o resultado da construção histórica que se desenvolveu no início da colonização do Brasil, ainda como colônia, pelos portugueses. Ela começou feita principalmente pelos capitães donatários, durante o período das capitanias hereditárias.
e se desenvolveu de diferentes formas durante os anos até chegar nos dias atuais. Com base nos princípios da independência, imparcialidade e transparência, o Poder Judiciário julga os processos, garantindo os direitos fundamentais e a ordem jurídica. Ele é dividido em diferentes instâncias: a instância superior, a instância suprema, as instâncias regionais e as instâncias locais. Agora, nós vamos entrevistar o professor do primeiro período do Direito Noturno, Tarcísio Henriques. Ele vai falar um pouquinho pra gente sobre o nosso Poder Judiciário. Como funciona o nosso sistema judiciário e fala um pouco sobre a sua opinião. Essa é uma questão que coloca uma série de problemas. Precisamos levar em consideração que o anseio de justiça, a busca por critérios que solucionem conflitos no âmbito da sociedade, é uma busca permanente do homem. Diferentes países, diferentes ordenamentos respondem a essa questão angustiante com a estruturação de estruturas específicas para enfrentamento do problema, estabelecendo órgãos de justiça, estabelecendo justiças especializadas, estabelecendo procedimentos civis, penais ou de outra natureza com rotinas e ritos específicos, mas levando em consideração a premente necessidade de trabalharmos os aspectos relevantes dessa questão, é preciso pensar, né, que o mais importante, mais do que a existência de órgãos que façam e atuem na solução dos conflitos jurídicos, a garantia de que o acesso à justiça é possível para todos os cidadãos. Porque o maior problema que nós temos no Brasil hoje é o acesso específico, né, permitido à justiça pelo custo das ações, pela distância das estruturas aonde vivem os que têm problemas que precisam ser resolvidos pelo Poder Judiciário, de uma forma distorcida. Eu estou querendo dizer, e isso precisa ficar bem claro, né, que o nosso sistema é um sistema elitista, que se volta mais para o atendimento daquelas situações que são de interesse das elites econômicas do que propriamente da população brasileira, que fica, né, ao desamparo, sem saber nem mesmo que pode, se socorrendo do Poder Judiciário, ter a solução de seus conflitos. Agora ouviremos a opinião pública sobre a justiça e o nosso Poder Judiciário. Agora viremos fazer algumas entrevistas. Na sua concepção, você vê muitas injustiças no seu dia a dia? Olha, eu acredito assim que no meu termo de entendimento que justiça é um assunto que é muito comentado, né? Que é muito falado, tanto em tribunais, em várias pautas sociais, só que não é algo que é mostrado. Por exemplo, no nosso cotidiano a gente vê várias pessoas que moram na rua, gente que tem problemas com luz, com água, com ensino, que são coisas que são sim do direito do cidadão, mas que não são visibilizadas. É comentado, mas não tem a sua visibilidade devida. Obrigado. Vamos para outra entrevista. Qual o nome do senhor? João Alves. A idade e o que você faz? 66 anos, eu sou manobrista. Manobrista? Perguntar para o senhor, na sua concepção, existe ainda uma esperança para um sistema justo brasileiro? Da forma que o Brasil, no geral, está caminhando, está deixando a gente um pouco desanimado, incrédulo com a situação que está acontecendo agora. Okay. Muito obrigado, viu? Por nada. Obrigado, meu irmão. Com Deus. Boa tarde. Qual o nome da senhora? Boa tarde, meu nome é Maria Aparecida. E a idade, profissão? Eu sou... minha idade é 66 anos, 67 anos, desculpa. E minha profissão é faxineira. Faxineira? Na sua opinião, qual atitude individual ou a população em geral tem que tomar para a gente ter um sistema mais justo e igualitário? A mudança de prefeito, né? Assim, o prefeito tomar conta da cidade, olhar a limpeza, né? Tudo isso que eu acho que deveria mudar aqui. Ônibus, né? Muito lotado, muito lotado. Ver tudo, a cidade, como é que tá a limpeza da cidade, né? E horário de ônibus, passa muito tarde, né? Muito superlotado, tem que ter mais ônibus
rodando na cidade, tem muito... A população é enorme, né? É muito grande. E tipo, pouco ônibus rodando, né? Rodando na cidade. Obrigado, viu? Boa tarde, qual é o nome do senhor? Lucas, Idade, profissão? 22 anos, ator familiar. Na sua concepção, ainda existe esperança para um sistema justo e igualitário no Brasil? Creio eu que muito pouco. Infelizmente, pelo mundo que a gente vive, essa questão de justiça está um pouco no sangue, né? A gente vê que está muito mais além, ainda mais polarizou a questão política. A gente vê que até o judiciário hoje, ela tende para um lado político. Isso acaba dificultando muitas das coisas. E aproveitando aqui, fazer outra pergunta para o senhor. Qual você acha uma ação individual que a população tem que tomar para ajudar esse sistema mais justo? Vergonha na cara, sinceramente. É vergonha na cara. É igual eu falei, a questão da corrupção, dessa questão tá tudo no sangue. Se a pessoa não tem caráter, infelizmente não vai adiantar. Tem que partir de nós primeiro para depois chamar atenção lá na frente, né? Ok, obrigado. Agora, retornaremos com o professor Tarcísio para ouvirmos sobre justiça como um direito para todos. Agora fala um pouco como você vê a justiça como direito para todos. Essa é uma pergunta extremamente importante, né? Acho que nós só podemos trabalhar a questão jurisdicional, né, trabalhando o problema do justo. Né? Se não se assegura condições para uma decisão judicial em que o justo prevaleça, a gente não pode dizer que exista um sistema de justiça adequado. Né? Nesse sentido, podemos afirmar, e essa é uma leitura muito frequente nos que se debruçam sobre o problema, que essa busca permanente pela realização da justiça é o que motiva os que pensam na remodelação dos sistemas existentes, né? Porque não basta a definição da solução do conflito numa norma, né? É preciso que haja implementação concreta do valor do justo. A justiça sempre foi e sempre vai ser o objetivo, né? A meta, a direção a que o Poder Judiciário precisa se colocar para atender a relevante função que tem dentro do sistema de poder. Me parece que precisamos pensar nisso, né? E o próprio membro, né, o juiz, o desembargador, o operador do direito que lida diretamente com a estrutura de justiça, se convencer de que os valores a alcançar estão muito acima daqueles estabelecidos na norma, porque nem sempre a norma é a materialização da justiça. Nós vamos conversar com a professora Maria Flávia e ela vai falar para a gente um pouco sobre esperanças para um sistema mais justo e como novas iniciativas buscam reformar a justiça e promover a equidade. Estamos aqui com a professora Maria Flávia. Maria Flávia, por favor, se apresente. Obrigado, Vinícius. Que alegria estar aqui com todos vocês. É uma honra. Eu sou Maria Flávia Cardoso Máximo. Trabalho na Dom Helder Câmara como professora de ética profissional e professora de Como Ser Feliz no Direito, de comunicação e oratória. Agora com o primeiro período, muito feliz. Sou também presidente da Comissão de Admissibilidade do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB. Sou advogada há 21 anos. Estou também como diretora de assuntos cooperativos da OAB Minas Gerais. Também fui convidada agora a ser cônsul honorário da Eslovênia. E tenho também a participação no CESA, Centro de Estudos de Sociedade e Advocacia, no Instituto de Advocacia de Minas Gerais e no Instituto Brasileiro de Direito de Família. Então, com muito orgulho, estou aqui hoje com vocês. É de fato um currículo invejável, né? Sou também formada na Dom Helder Câmara, igual a vocês também, só que como mestrado em Direito Ambiental e Sistema Sustentável. Perfeito. Desenvolvimento sustentável, é muito bom. Então, a gente quer saber aqui se você acha que existe esperança para um sistema mais justo. Sempre. Sempre tem esperança e realmente, assim, a fé no judiciário, na justiça, ela jamais se cessa, porque o dia que acabar a gente não tem por que trabalhar com a justiça. E a esperança, ela continua e a gente trabalha em prol dela, né? Ainda que seja uma utopia, e muitas das vezes parece ser, a utopia, como dizia Galeano, serve para isso, para que nunca deixemos de caminhar. E é importante pra gente. A gente tem várias medidas que nos dão esperança. Então, a gente tem muita esperança.
no Poder Judiciário, ter esperança, ter fé é uma das questões também do Decálogo de Cultura, dos 10 mandamentos da advocacia, do Decálogo, e isso é importante pra gente, porque o dia que a gente perde a fé, a gente para de lutar pela justiça e aí não tem jeito, nossa função morre. A esperança é a última que morre, né? Justo. Todo mundo fala isso. Justo. Bom, então, como novas iniciativas buscam reformar a justiça e promover a equidade? Bom, a gente tem diversas novas iniciativas e cada vez com o movimento social e a mudança social, movimenta-se também o direito e há uma mudança da justiça como um todo. A gente pode citar, por exemplo, a questão do protocolo da paridade de gênero, do protocolo do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça. Hoje nós temos um protocolo de gênero, de tratamento de gênero, que trata assim, como uma forma realmente mais acolhedora as mulheres no Poder Judiciário. Né? Então, um cuidado extra e um olhar atento às questões da mulher e das questões que são necessárias à violência doméstica dentro de um Poder Judiciário, para não se ocorra o que hoje a gente chama, inclusive, de violência processual em face da mulher. Há também, por exemplo, na OAB, né, citamos uma medida do CNJ, vou falar então também uma medida da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, que inclusive em Minas Gerais, ela é pioneira, que é toda a lista sextupla, que são a lista 1/5 do Poder Judiciário, ele é composto por advogados. E nós temos uma lista sextupla, saiu uma lista sextupla da OAB. Essa lista vai para o Tribunal de Justiça. No Tribunal de Justiça, essa lista se transforma em 3 nomes. E depois o governador escolhe o nome. Então, da OAB, a lista sextupla nossa, nós temos a nossa regra, já temos nosso regimento, que é toda lista, ela tem pelo menos 30% de negros, negras, pretos e pretas, e 50% mulheres. Então, isso pra gente também nos dá esperança de dias melhores, de paridades e de gênero, de paridades iguais e questões raciais tão estruturais em nossa sociedade sendo realmente trabalhadas de uma forma coerente. Sim, essas iniciativas são extremamente importantes. Mas... Justiça. Ainda bem, né? Ainda bem. Mas, então, a gente agradece muito a sua entrevista, viu? Eu que agradeço, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Muito obrigada pela fala, muito obrigada. Nós vamos falar sobre o caso de pessoas que foram acusadas injustamente. Uma dessas pessoas é o Kleber Michael Alves, que foi acusado no dia 20 de setembro de 2016 de abusar sexualmente de uma adolescente de 13 anos de idade na cidade de Serquilhos, no interior de São Paulo. Bom, essa acusação ela se deu com base exclusivamente no depoimento da vítima, desconsiderando completamente a defesa do Michael, e isso fez com que ele fosse preso e não acompanhasse o nascimento do seu filho, que nasceu logo após algumas outras semanas da sua prisão. Bom, e posteriormente, esse fato ter acontecido, com o projeto Innocence Project Brasil, a própria vítima, a denunciante, ela recorreu à justiça para se retratar, pois ela confirmou e revelou que, na verdade, tudo aquilo não passavam de falsas acusações. E a gente pode ver o quanto isso é perigoso para quem está sendo acusado injustamente, porque isso trouxe impactos muito grandes para a vida do Michael, porque ele não pôde acompanhar o nascimento do seu filho e só pôde conhecê-lo 3 anos e meio depois. Após ficar sabendo do projeto, a própria vítima retirou a denúncia e procurou a justiça para se retratar. Ela mesma confirmou que o acusou falsamente e que o crime nunca aconteceu. Isso evidencia como não pode haver falhas nas evidências e nos processos judiciais que ocorrem, pois isso pode prejudicar profundamente as vítimas. Mas não tem como ser perfeito, né? O princípio da dignidade humana, ele é uma peça muito importante para a existência do Estado democrático de direito. Apesar do discurso teórico que nós temos na Carta Magna, nós vemos que a prática ela não é bem assim quando olhamos para o sistema prisional brasileiro. Ele apresenta inúmeras contradições estatais. E isso diz em função das questões do bem-estar social da sociedade, das pessoas, que está descrito na Constituição Cidadã. Segundo dados do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, a população privada de liberdade ultrapassa neste país os 850 mil pessoas, sendo a terceira maior do mundo. O déficit de vagas já ultrapassa 200 mil. Como já não bastasse essa superlotação, cerca de 1/3 das unidades prisionais foram avaliadas como ruins ou péssimas condições nos anos de 2023 e 2024.
Em relação aos casos de violência, em 2023 foram registradas 703 mortes por homicídio dentro do sistema. A taxa de homicídio dentro das prisões é 4 vezes maior do que para a população em geral, enquanto a taxa de suicídio entre os presos é 3 vezes mais frequente. Além disso, foram realizadas mais de 120 mil denúncias de tortura e maus-tratos desde a implementação das audiências de custódia em 2015. Entre 2020 e 2024, a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos registrou cerca de 55.668 denúncias de violação de direitos, sendo 80% dentro de presídios. Além da superlotação, os estabelecimentos penais é insuficiente para atender todos os tipos de pessoas. Cerca de 20% dos presídios femininos não possuem a adaptação para gestantes e menos de 20% dos presídios não incluem ala para idosos. A capacidade de acomodar pessoas com deficiência também é bastante reduzida. 30% dos estabelecimentos possuem acessibilidade, porém, pouco mais de 11% é que tem totalmente as normas exigidas pela ABNT. Tudo isso é a realidade das pessoas privadas de liberdade. Mas será que todos que compõem o sistema carcerário de fato deveriam estar lá? Agora nós vamos retornar com o professor Tarcísio e vamos conversar sobre modelos alternativos de justiça e experiências de sucesso ao redor do mundo. Agora fala pra gente um pouco sobre modelos alternativos de justiça e exemplos ao redor do mundo. Eu acho muito complexo tentarmos classificar os sistemas existentes em modelos. Precisamos levar em consideração que cada país do mundo, por suas tradições, por questões históricas, pela evolução dos próprios sistemas, né, apresentam algumas especificidades que precisam ser levadas em consideração. Em linhas gerais, o que a gente vê na classificação macro dos sistemas é o sistema do módulo anglo-saxão, né, que se assenta na relevância do precedente. Isso dá à função do juiz um papel muito grande, porque ele fica preso aos argumentos deduzidos em ações precedentes. E os sistemas ditos continentais, como o nosso, né, que é herdeiro do sistema jurídico português, em que o trabalho da definição das soluções dos conflitos é matéria de atribuição do legislador. Então nós temos, nesse caso, leis específicas balizando solução para os diferentes problemas sociais. E aí, nesse caso, o juiz tem um papel secundário, né, significando que ele, para a solução dos conflitos, precisa fazer uso das leis decididas pelos parlamentos. Agora, me parece, e esse é o ponto importante, que nós devemos considerar as distintas realidades, né? Existem uma série de diferenças, mesmo nesses sistemas, que podem ser classificados nesses dois grandes grupos. Basta a gente mencionar, por exemplo, que no sistema americano, né, muitos dos juízes, né, são alçados à condição de juízes por escolhas de partidos políticos. Então, isso faz com que haja ali, né, algumas questões que precisam ser muito bem pontuadas. E esse tipo de sistema, ou um sistema com essa conformação, não seria muito justo, né, em um país como o Brasil, em que existem tantas diferenças sociais e regionais. Me parece, neste aspecto, que a gente não precisa preocupar com a busca de um sistema alternativo. Nós precisamos focar naquilo que o nosso atual sistema precisa, que é uma democratização das vias de acesso ao Poder Judiciário, fazer o Judiciário ficar mais próximo do cidadão. Nesse sentido, há uma série de iniciativas, né? Arbitragem, mediação, as iniciativas de conciliação dos conflitos, isso tudo leva, né, a uma mais frequente presença da estrutura judiciária perto do jurisdicionado.